Olá, eu sou a Jaqueline Bocassino, do Laboratório de Neurobiologia e Células-Tronco. Sou aluna da professora Marilene Romuth Lopes e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de iniciação científica, em que nós mostramos o impacto da expressão gênica da proteína prion celular no tráfego intracelular de glioblastomas e outros tumores. O glioblastoma é um tumor cerebral altamente agressivo, invasivo e resistente às opções de tratamento que existem atualmente. E a proteína prion celular tem emergido como uma molécula bastante importante na biologia desse tumor. Só que apesar disso, os papéis dela no GBM ainda precisam ser estudados mais a fundo. Então, tendo isso em vista e sabendo também que a identificação de novos alvos terapêuticos é essencial para o desenvolvimento de novos tratamentos contra o glioblastoma, nós analisamos dados de sequenciamento de RNA provenientes de bancos de dados públicos para tentar entender um pouco melhor qual seria o papel de PRPC na biologia desse tumor. Então, a gente analisou dados de bulk RNA-seq do TCGA, separando amostras de glioblastomas primários em grupos com expressões distintas de PRNP, que é o gene que codifica PRPC, e também a gente analisou dados de single-cell RNA-seq provenientes de 3 trabalhos distintos da literatura, fazendo clustering das células, identificando marcadores das células PRNP positivas e vendo em que vias que esses marcadores participam, e também fazendo algumas análises de correlação. A partir das nossas análises, a gente pode observar que o tráfego intracelular está enriquecido em amostras de GBM com altos níveis de PRNP. E também, entre os genes diferencialmente expressos que têm expressão aumentada no grupo PRNP high, a gente observou que 81 deles codificam proteínas relacionadas ao tráfego de membrana. Em seguida, a gente partiu para a análise dos datasets de single-cell RNA-seq. Então, a gente começou observando a distribuição da expressão de PRNP pelas células tumorais. Então, a gente pode observar que PRNP é amplamente expresso pelas células tumorais, o que pode indicar a importância desse gene na biologia do glioblastoma. Depois, a partir dos marcadores das células tumorais PRNP positivas, a gente investigou um pouco que processos que estão enriquecidos nessas células tumorais que expressam PRNP. E a gente pode verificar que entre os processos mais enriquecidos nessas células dos 3 datasets, o tráfego intracelular aparece com bastante frequência e de forma bastante consistente. Então, a gente foi investigar a correlação entre PRNP e todos os genes nesses 3 datasets de single cell, pegando os genes em comum positivamente correlacionados com PRNP nos 3 datasets para ver em que processos esses genes estão envolvidos. E surpreendentemente, a gente viu que eles estão envolvidos com tráfego intracelular, porque a análise de superrepresentação revelou que entre os processos mais superrepresentados a partir desses genes estão vários processos de tráfego intracelular. Como os nossos resultados indicam que a expressão de PRNP tem um impacto no tráfego intracelular na biologia do glioblastoma, a gente foi investigar um pouco qual que é o impacto clínico, né, tanto da expressão de PRNP quanto do tráfego intracelular nesse tumor, já que eles podem ter uma associação na biologia do glioblastoma. Então, observando o impacto da expressão de PRNP na sobrevida dos pacientes, a gente pode ver que os pacientes cujas amostras têm uma expressão maior de PRNP, esses pacientes têm uma sobrevida pior do que aqueles que têm menor expressão desse gene. Depois a gente foi ver como que a expressão de PRNP está distribuída entre os pacientes, para os 4 datasets que a gente utilizou no nosso estudo. E a gente observou que a expressão de PRNP é heterogênea entre os pacientes, então esse gene pode ser preditivo na biologia do glioblastoma e também pode contribuir para a agressividade das amostras de um subgrupo de pacientes. Nós também investigamos o impacto do tráfego intracelular na sobrevida dos pacientes com glioblastoma, verificando que pacientes com uma maior assinatura de processo de tráfego intracelular têm de forma consistente uma sobrevida pior do que aqueles com uma menor assinatura desses processos. Por fim, para ver a extensão dos nossos achados, a gente foi investigar a correlação entre PRNP e assinaturas de tráfego intracelular em outros tumores, observando que esse gene está positivamente correlacionado com assinaturas de tráfego em vários tipos de câncer, além do glioblastoma.
Em suma, os nossos resultados sugerem que a expressão gênica da proteína prion celular tem um impacto muito importante no tráfego intracelular do glioblastoma e possivelmente de outros tumores, e então o PRPC pode ser uma moduladora desse fenômeno na biologia tumoral. Muito obrigada por assistir até aqui, pelo interesse no nosso projeto. Espero que tenham gostado e sintam-se livres para fazer qualquer pergunta. Obrigada!